Vamos comigo lá no Evangelho de Lucas. Quero compartilhar com vocês uma experiência de uma família que foi transformada pelo poder de Jesus. Dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19. Lucas capítulo 19, eu leio do verso 1 até o versículo 10. Eu sei que você está bem assentado e confortável, mas se você puder, gostaria que você se colocasse em pé, por favor, reverência ao texto sagrado, e assim você e eu poderemos nos concentrar nessa leitura. Nosso tema hoje é Jesus e a salvação da minha casa, Jesus e a salvação da minha família. Lucas capítulo 19, de 1 até 10. Diz assim o texto sagrado: Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele também de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram esse testemunho começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos no nome de Jesus, suplicamos a graça do Senhor e pedimos a atuação do Teu Espírito em nós. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pedimos perdão pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, e nessa hora nós pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Em Jesus apresentamos as nossas vidas, as nossas famílias, e Te agradecemos porque o Senhor resgatou a nossa vida, e por conta dessa transformação nós podemos viver para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, que aqui estamos com os nossos irmãos, mais de 40 pessoas nos acompanhando, a fim de que todos nós possamos ouvir a Tua doce voz, que Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos. Essa é a história de um pequeno grande homem que teve uma grande transformação ao ter um encontro com Jesus. E a história de Zaqueu é muito conhecida e nós conhecemos alguns detalhes dessa história, mas eu quero olhar essa história de transformação da vida de Zaqueu pela perspectiva da família, através desse viés da família. Uma vez que nós estamos falando a respeito de famílias, estamos conversando a respeito de famílias, e o nosso desejo é que a igreja seja fortalecida pelas famílias ou através das famílias. Basicamente, eu não consigo compreender uma igreja forte, uma igreja que cumpre a sua missão, sem ter na sua membresia famílias fortes. E por isso, temos investido durante todo esse mês nas famílias, e a nossa oração é que a minha, a sua, as nossas famílias sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Que você e eu possamos gozar dessa mesma transformação que houve lá na casa de Zaqueu. Porque quando alguém olhava para Zaqueu, certamente alguém pensava assim: mas será que Zaqueu tem jeito? Será que esse tal de Zaqueu aí pode passar por uma grande transformação? Será que esse sujeito pode tomar um rumo na vida?
E aí esse sujeito se encontra com o Senhor Jesus, e nós temos então o relato descrito pelo evangelista Lucas, e nós temos essa grande transformação que nós estudaremos nessa noite. Se você tem nos acompanhado no estudo de Marcos e também nos acompanhou no estudo de Mateus, a gente precisa lembrar que o foco de Lucas, o médico, é falar do evangelho e mostrar que Jesus veio para todas as pessoas. Infelizmente, a religiosidade cristã tem sido sequestrada por alguns grupos e as pessoas ficam simplesmente tentando localizar Jesus ou dizer que Jesus veio somente para algumas determinadas pessoas. E aí Lucas, o médico, ele vai falar o seguinte: não, Jesus veio para todas as classes sociais e Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos lembrar disso. E é interessante que ele vai apontar como ricos e pobres precisam ter um encontro com Jesus. Infelizmente, nós temos uma falsa ideia de que os ricos não precisam de Jesus. Já ouviu isso? Ele tem tudo do bom e do melhor, ele não precisa de Jesus. E nós precisamos ter esse entendimento de que uma pessoa como Zaqueu, rico, que tinha muitas posses, também tinha um vazio espiritual dentro de si, que precisava ser preenchido por Jesus. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha comigo no capítulo 18. No capítulo 18, o texto vai ser finalizado contando a história de um pobre da cidade de Jericó. Tanto é que ele nem tinha nome. Veja a exclusão. Ele nem tem nome. É o cego de Jericó. E o cego de Jericó está na beira do caminho. O que ele tem? Ele não tem nada a não ser a sua capa. E aí o professor Antônio, hoje pela manhã, nos trouxe essa perspectiva de que esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele, no momento imediato, ele abandona tudo o que ele tem. E a pergunta que o Antônio fez no texto é o seguinte: o que esse homem tinha? A não ser a sua capa. Ele abandona a sua capa, ele vai ter um encontro com Jesus. Os outros evangelistas dizem que ele tem um salto. Eu fico imaginando essa cena. Jesus conversando e ele clamando e gritando, um cego à beira do caminho: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala o seguinte: eu tenho misericórdia. E a pergunta de Jesus para ele é fantástica: o que queres que eu te faça? E aí o cego fala para Jesus: olha, eu sou cego, eu quero ver. E aí Jesus então cura aquele homem, e aquele homem dá um salto, ele pula na direção de Jesus. Então veja que Lucas está dizendo para nós que as pessoas estão querendo pular na direção de Jesus para ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu não sei você, mas eu tenho visto e contemplado muitas famílias que estão clamando e pedindo a Deus misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não sei se você já conversou, por exemplo, com uma mãe que chora e sofre com o filho ou a filha escrava ou escravo na dependência química. Você já viu alguém assim? Já conversou com alguém assim? Uma mãe que me liga e fala o seguinte: pastor, se o Senhor não me ajudar, o meu filho vai morrer nessa noite na biqueira. E eu só tenho ele. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. E eu falei para ela assim: quanto custa a vida dele? Ele falou assim: os traficantes querem R$250 hoje. E aí nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que a nossa vida vale mais do que o mundo inteiro. Quanto vale uma pessoa para Jesus? Quantas famílias estão clamando misericórdia de Deus, porque querem ver os seus filhos completamente envolvidos no reino, mas veem os seus filhos distantes. E aí nós precisamos entender, inclusive falando nesse mês a respeito das mães, o valor e o amor das mães em relação aos seus filhos. Porque se tem uma pessoa que não nos abandona nunca, é a mãe. Diga-se de passagem. Hoje de manhã estava um frio. Estava frio ou não estava frio? Tempinho bom para você ficar na cama. Cappuccino, biscoitinho, põe a live lá, o pastor lá na televisão. Tem mães que saíram de outras cidades e vieram para a nossa cidade, aqui no nosso bairro, visitar os filhos que estão, segundo Timóteo, naquela escola que tem aqui, que a turma usa uma calça bege. Sabe uma escola que tem aqui no nosso bairro? O Luciano Luciano que é o monitor dos meninos.
monitor dos meninos. Ele que toma conta dos meninos. Tudo gente boa. E aí quando nós entramos lá para falar do amor de Jesus, todos eles são o quê? Inocentes, vítimas. Mas eles estão clamando por misericórdia, e as suas famílias clamando também por misericórdia. Isso é um lado mais empobrecido da nossa sociedade, mas nos condomínios ou nas zonas urbanas onde há muito recurso, há também muitas pessoas clamando a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que os livre de tantas enfermidades. Nós estamos acompanhando e vivendo um momento pós-pandêmico, onde as pessoas estão sofrendo com muitas crises emocionais, e famílias estão clamando a Deus misericórdia, estão buscando socorro e refúgio. E o que Lucas quer mostrar para nós nessa noite, que todas as classes precisam ter acesso à graça de Deus, ao perdão transformador do Senhor Jesus. E aqui nós estamos diante desse cenário. Jesus está onde? Na cidade de Jericó. Você conhece a história bíblica, você vai se lembrar que Jericó é sinônimo do poder de Deus, sinônimo das muralhas sendo caídas, derrubadas pelo poder de Deus. Era uma cidade também, uma metrópole muito grande, uma cidade rica, porém muito perversa. Os historiadores vão dizer para nós que na cidade de Jericó havia muita maldade, haja vista que nós temos uma pessoa à beira do caminho que ninguém dava nenhuma visibilidade a ela, ninguém cuidava desse homem à beira do caminho, e também nós tínhamos, por outro lado, um homem rico, mas que essa riqueza não veio de maneira lícita. O que nós precisamos sempre falar também é que não há problema nenhum em ser rico. Há problema em ser rico? Claro que não. Vocês estão com dúvida? Não mostra na Bíblia. Não tem problema nenhum. Que dia desse meu filho fez essa pergunta para mim: ô pai, quando eu crescer eu posso ser rico? Pode, peça a Deus, trabalhe, estude, vai lá. E eu fiquei olhando para ele, né? Falei: ô Timóteo, mas por que você quer ficar rico? Para a gente acabar logo a construção, papai. Vamos acabar logo aquela construção lá. Eu falei assim: então, aí você tem 6, até você começar a trabalhar, entendeu? Mas veja a cabeça dele. E eu achei interessante essa pergunta dele, se a gente pode ser rico. Eu falei: pode sim, se Deus abençoar, se Deus te der sabedoria, se você for um homem temente a Deus, pode ganhar o máximo de dinheiro que você puder, só não se esqueça de consagrar ao Senhor. Provérbios capítulo 16, consagra ao Senhor tudo que recebe, está tudo tranquilo. Salomão não tinha dinheiro, né? Lembra Eclesiastes? Tudo que meus olhos viram, tudo aquilo que eu tive desejo no paladar, eu comi, bebi, e eu me regalei na vida. Essa expressão de Eclesiastes, Salomão. Tudo que eu quis, imagina, plantei vinhas, construí jardins, comprei tudo. A gente esquece a parte dele lá do harém dele lá, né? Isso daí a gente deixa para lá. Mas tudo aquilo que ele teve desejo, ele conseguiu. Agora, esse Zaqueu aqui, ele conseguiu a sua riqueza de uma maneira ilícita. E aí é o problema. E aí nós precisamos entender como ele passa por uma grande transformação. Vocês estão comigo? Versículo 2, dá uma olhadinha aí. Olha que Lucas diz: eis que era um homem chamado Zaqueu, maioral dos seus publicanos, ou maioral dos publicanos. Ele era publicano, ele ocupava um cargo importante que rendia muitos recursos financeiros. Ele ficava ali na alfândega, ele ficava cobrando impostos. Ele trabalhava para o governo, e os publicanos, eles eram aqueles cobradores de impostos, tanto os pessoais como os impostos das propriedades, e nós não gostamos de quem cobra impostos da gente. A gente gosta? Eu acho que ele não era muito querido, não. Ou você paga o seu imposto de renda assim, dando alegria e dando glória a Deus, ou você fala assim: esse governo está arrancando de mim mais um pouquinho de impostos. Quem aqui por esses dias, por exemplo, abasteceu o carro e teve a ousadia de chegar lá para o frentista e falar assim: meu amigo, completo tanque? Quem? Meu carro estava entrando na reserva, tive que parar outro dia ali. Falei para o cara, com dor no coração. Eu parecia uma criança, eu queria segurar o ponteiro do negócio. Falei: completo tanque? E o negócio foi 50, 60. Falei: gente, parecendo dívida isso aqui. E o negócio foi crescendo, parecia Serasa, né?
E vai. Passou de 150, eu falei, para aí. Eu falei, não, você não falou completo o tanque, está no automático. Sei que foi para R$300. Eu falei, eu quero uma nota desse negócio aí. Faz isso um dia. Peguei a notinha fiscal, dá uma olhadinha lá, quantidade de impostos, tributos do nosso estado e também federal. Então, o Zaqueu era esse camarada. Eu queria encontrar, naquele dia que eu abasteci o tanque, o camarada que estava cobrando meus impostos. Eu acho que eu não ia ter uma conversa muito franca, amigável com ele. Esse era Zaqueu. Ninguém queria saber. Afinal de contas, naquela época, o publicano, ele cobrava os impostos, ele tinha uma tabelinha extra do seu lado, onde ele cobrava aquilo que era a comissão dele. Papai foi caminhoneiro muitos anos. E eu me lembro, muitas vezes, viajando com o papai, e quando a gente viu uma blitz, trabalhava numa empresa grande, trabalhava com transporte de gás de cozinha, e a empresa dava um recurso para os caminhoneiros para colocar no meio da nota fiscal. E eu sempre tive um senso de justiça meio aguçado em mim, falava assim, mas por que a gente precisa entregar a nota para o sujeito aí nessa passagem do nosso estado para outro estado? O papai falou assim para mim, fica quieto, eu entrego a nota, e naquela época tinha uma notinha que ia junto. Os guardas paravam, não estou falando guarda o nome de nenhum, né? Não lembro, eu era criança, senão os caras processam, está na moda agora, todo mundo fica ameaçando, passou de processar. E aí papai entregava a nota, entregava o documento do caminhão, e junto, o dinheirinho de quem? Do fiscal que estava lá. E ele nem fiscalizava o caminhão. Então esse Zaqueu aqui era um camarada nesse nível, que pegava os impostos que eram tributados, mas também pegava um dinheirinho extra para ele. Ele tinha um bom cargo, sim. Ele recebia muito bem por esse cargo de ser publicano, sim. Mas certamente, pela forma que ele teve esse encontro com Jesus, ele tinha algum dinheiro extra, ele levava algum dinheiro extra nesse processo da sua profissão. E ele era chefe dos publicanos, ele não era um publicano normal. Porque quem já parou numa alfândega, ou quem já foi prestar contas em algum dia, em algum departamento público, sabe como é extremamente constrangedor. Quem aqui já foi para o Paraguai, Argentina, Uruguai, aqui no canto aqui do Paraná? Quem já entrou? Ninguém. Só eu, Flávio. A gente morava em Araras, eu ganhei um recurso. Falei assim, Natália, vamos fazer uma viagem internacional. Eu tinha um Gol, 2 portas, sem ar-condicionado, Alda. Sem. De Araras até Foz do Iguaçu, Kika. 1000 e poucos quilômetros. A aventura. Eu me lembro que meu pai, caminhoneiro, falou assim, onde vai ser sua parada? Eu falei, não sei, na estrada. Eu falei, não, é perigoso. Pegamos o carro, abastecemos e linha. Foz do Iguaçu que não chegava, hein? E a gente paramos ali numa cidade do Paraná, dormimos lá na beira da estrada, e jovem, né? Doido. E eu com a Natália no carro, imagina. Que loucura. E vamos para o Paraguai. Chegamos lá na divisa, e eu achei que eu tinha dinheiro aquele dia, hein? O peso não valia nada, eu cheguei lá com um dinheiro que eu tinha lá, guardado há alguns anos lá, vou comprar umas bugigangas para mim lá no Paraguai. Queria uns bonés, eu queria umas camisetas, queria um carrinho de controle remoto, fui lá trocar. Aí peguei lá, como se fosse hoje R$500, e aí dei poucas notas, né? Vamos imaginar R$500, 5 de 100, e a mulher vem com um bolo de dinheiro. Aí ela na taxa de câmbio, ela falou assim, só que cuidado, hein? Aqui no centro de Foz do Iguaçu tem muita gente de olho. Eu falei assim, mas isso aqui não vale nada. Ela falou assim, mas o volume. Pensa num cara, Ivan, peguei aquele bolo, coloquei no bolso assim, encheu assim. Fomos lá, compramos as nossas coisas, entramos ali na Argentina, comemos aquela comida maravilhosa. Quem já comeu aquele bife? Como que chama? Chouriço? Nada igual. E aí a gente veio voltando de Foz do Iguaçu para o estado de São Paulo. O que mais tem ali na estrada? Barreira. E a gente contabilizando as bugigangas que a gente comprou. Será que passa? Será que não passa? Eu falava para a Natália, não quero encontrar um Zaqueu aí.
E aí tem uma blitz gigantesca para ônibus, tem que descer tudo. E é constrangedor, hein? Você descer mala, o cara ficar fuçando as coisas que você comprou. Do nada sai um camarada lá do meio daquela base, é o chefe. Zaqueu era assim, óculos escuros, estava nublado o tempo, mas óculos escuros, com aquela marra, né, de soldado, assim, o cara chega com a lanterna. Então Zaqueu era esse cara. Ele não era apenas publicano, ele era o chefe dos caras. Ele mandava em todo mundo. Então veja que as relações de Zaqueu estavam atreladas somente, tão somente, à sua função. Certamente Zaqueu não tinha amigo, não tinha contato, ele não tinha ninguém para dividir uma pizza. Ele só tinha esposa e mais ninguém. E ninguém tolerava Zaqueu. Os historiadores vão dizer que ele, por conta dessa missão e dessa função que ele tinha, ninguém queria ter contato com ele. Mas Deus, o Espírito Santo, já estava trabalhando no coração de Zaqueu, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz em seu coração. Ele queria ter preenchimento na sua alma. Dá uma olhadinha como Zaqueu estava procurando Jesus. Diz o texto aí no versículo 3, que procurava ver quem era Jesus. A minha pergunta: nesse momento do Evangelho, a notícia a respeito de Jesus já era grande? A fama de Jesus já era grande? Zaqueu já ouvira a respeito de Jesus, mas ele queria ver Jesus, ele estava procurando Jesus, ele queria sair da sua crise existencial, ele queria dar um rumo para a sua família, ele queria saber, ver, ele já tinha tido informações, mas ele queria confessar os seus pecados diante de Jesus. Os coletores de impostos não eram bem vistos pelas pessoas, ninguém queria ter contato com esse homem. Eu acho que ele tinha, na minha concepção, eu acho que ele tinha cansado da vida de solidão. Vale a pena lembrar que Deus não nos fez para uma vida solitária. Não é bom que o homem viva só. Zaqueu ficou cansado de ser só, cansado de viver só, cansado de ter uma vida boa, uma vida bem luxuosa, mas sem prazer, sem o prazer dos relacionamentos. Quero crer, inclusive, que ele era uma pessoa desprezada, marginalizada. A gente poderia olhar para Zaqueu hoje e falar o seguinte: olha, ele tem muito dinheiro e nada mais do que isso. Ele tem influência e nada mais do que isso. Ele só tem dinheiro e mais nada. Era uma pessoa que estava à procura de Jesus, estava querendo ter contato com Jesus. E ele tem duas barreiras. A barreira primeira é o seguinte: ele era do meu tamanho para baixo. No grego, a expressão de baixa estatura significa o seguinte: ele era pequenininho, tamanho P. Tamanho P. E Jesus está andando com uma grande multidão. E eu sei bem o que é isso. Você ser desse tamanho, tem uma multidão. Sempre os pequenininhos ficam lá atrás, não tem jeito. Não tem jeito. Como que ele vai ver Jesus? E ele tem barreira, ele é desse tamanho, e ele tem que ver Jesus, mas para ele ver Jesus, ele tem que subir no ombro de alguém, simples. E aí a ideia dele é o seguinte: eu vou correr adiante dessa comitiva e vou subir em um sicômoro, vou subir numa árvore. Agora, imagina a cena, ele é chefe, ele tem subordinados, e aí os amigos dele falam o seguinte: você vai fazer uma corrida para onde? Não, vou ver Jesus, estou procurando Jesus. E seus amigos poderiam olhar para Zaqueu e falar assim: mas por que você precisa ter contato com esse homem? Porque eu quero ter a minha vida e a minha família transformada. Eu quero ter uma nova perspectiva de vida. Eu já ouvi que ele cura, que ele liberta, que ele abençoa, que ele tem uma palavra boa, que ele nos leva para a presença de Deus. Eu quero ter contato com Jesus. Então veja que Zaqueu está procurando ter contato com Jesus, e a ideia dele é sensacional. A gente pensa que pecador não consegue raciocinar, mas pecador também pensa. Olha a ideia dele: eu sou pequeno, vem Jesus com uma grande multidão, e eu quero ter contato com ele. Eu vou subir lá no sicômoro e vou ficar lá até que ele passe por aqui. Veja que ele está procurando Jesus, ele sabe que a agenda de Jesus é intensa, e a ideia é o seguinte: se eu tiver apenas a possibilidade de ver Jesus e de vê-lo passar aqui, eu já serei abençoado. Pensa que bênção seria se nós tivéssemos essa visão em relação a Jesus? O que Zaqueu está pensando é o seguinte: se eu vê-lo,
eu já serei abençoado. Quanto mais tocá-lo, quanto mais conversar com ele ou recebê-lo na minha casa. A ideia de receber em casa não foi de Zaqueu. Mas eu quero mostrar também que Jesus estava procurando Zaqueu e tantas outras pessoas. O amém aí. Ele está te procurando. Eu não sei se você está procurando Jesus como Zaqueu estava, mas eu quero te mostrar que Jesus também estava procurando Zaqueu. Zaqueu mostra esse interesse, mas Jesus também estava procurando Zaqueu. E Jesus estava a todo tempo nos evangelhos buscando pessoas, buscando as ovelhas perdidas. Vale a pena lembrar quando Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, eu que escolhi a vós. A gente às vezes fica falando assim: eu escolhi andar com Jesus, não foi Ele que escolheu me amar. Porque se Ele não escolhesse me amar, eu ainda estaria perdido nas trevas. E Jesus estava andando com aquela multidão e também querendo encontrar e salvar a vida de Zaqueu e cuidar de toda a família de Zaqueu. Pense comigo, como que era o relacionamento de Zaqueu e a sua esposa? Você consegue imaginar? O cara que só ficava ali buscando dinheiro. Imagina as conversas de Zaqueu. Você já conversou com quem tem muita grana? Às vezes eu, que não tenho nada, às vezes eu fico constrangido de conversar com quem tem dinheiro. Você já conversou com quem tem dinheiro? O cara fala de 200, 300, 500 mil reais como se ele estivesse falando de 1 quilo de carne, de 50 reais. É assim. Imagina a cena. Zaqueu fala o seguinte: eu vou mudar toda essa cozinha. Vamos imaginar uma discussão, uma conversa de casa. E a mulher fala o seguinte para Zaqueu: eu quero mudar toda a cozinha aqui, vamos mudar tudo. Precisa chamar uns caras bons aí e tal. Aí Zaqueu fala assim: vai lá, na loja aqui de Jericó, sabe aquela loja que tem porcelanato aí? Pode comprar. Aí a mulher de Zaqueu fala assim: aqueles porcelanato de 60? Fala: não, aquele grandão que tem que colocar com uma ventosa. Que argamassa a gente vai usar? Fala: a melhor que tiver no mercado. Mulher, vai lá à vontade. Vai lá nas casas de Jericó da vida e compra tudo que você quer, vamos reformar tudo. O que mostra também a arrogância dele, a presunção dele. Só que ele está procurando Jesus e Jesus está procurando ele também. E ele então tem essa ideia maravilhosa. E é interessante que nesse momento a gente vê que Jesus, quando chega naquele lugar, eu estou aí no versículo 5, Jesus olha para cima e conversa com ele. Agora, dá uma olhada aqui comigo no texto. Jesus sempre disse que chama as suas ovelhas pelo nome. O dia da nossa conversão é o dia que o Espírito Santo de Deus fala o nosso nome. Quer ver um dia marcante para mim na história de Samuel, que eu falei dia desses, quando a voz de Deus fala o seguinte: Samuel, Samuel, eu estou te chamando, Samuel. Aí Samuel acorda, né, que ele era jovenzinho, lembra? Ele vai lá no profeta Eli, no sacerdote Eli, e fala assim: ô Senhor, tu me chamas? Não, não te chamei não, rapaz, volta a dormir lá. Aí pá, ele colocou o celular dele na soneca, sabe? Voltou mais 10 minutos. Aí Deus vai lá e chama ele: Samuel, Samuel. Ele vai lá no Eli de novo: e aí, Senhor, está me chamando? Eu falei: não, meu filho. Na terceira vez, o que o sacerdote fala? Não sou eu que estou chamando, mas se está chamando pelo seu nome, presta atenção e responda assim: ó Senhor, eis que o teu servo te ouve. E quem estava chamando ele? Quem? Deus. O dia da conversão é o dia que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falando o nosso nome. Certamente Zaqueu era tratado a partir do seu cargo, através do seu status. E nesse momento Jesus olha para ele, chamando ele pelo seu nome e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Se você não veio correndo até aqui, então desce depressa. Agora, veja que interessante. Zaqueu convida Jesus para ir na casa dele. Eu tenho um amigo que é mineiro, que ele fala assim: olha, Jefferson, olhando para esse texto, sabe o que eu acho? Jesus é meio entrão. Eu falei: como assim? Me explica. É quando você se convida. Vocês já perceberam que eu sou meio mineiro nesse sentido, eu sou meio entrão. Eu vivo me convidando para ir na casa das pessoas.
E Jesus fala o seguinte: ô Zaqueu, desce depressa, porque me convém. Eu achei incrível essa expressão no grego. Me convém, eu estou fazendo o convite e não aceito não como resposta. Eu vou comer com você lá na sua casa. Eu quero ver você no seio da sua família. Eu vou entrar na sua casa, ô Zaqueu. E aí quando Jesus fala isso, o que acontece ali ao redor? O pessoal começa a murmurar e o pessoal fica falando o seguinte: como que pode esse tal de Jesus, o Santo de Deus, entrando e comendo na casa de um pecador? E é interessante que os religiosos, eles sempre tiveram a ideia da segregação, do isolamento, da reclusão. Eles nunca entenderam que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E Zaqueu naquela noite, naquele dia, estava extremamente perdido e precisava encontrar um rumo para a sua vida. E Jesus fala o seguinte: desce depressa, porque eu vou na sua casa, eu vim salvar e buscar o que estava perdido. E sabe o que você precisa, Zaqueu? Você precisa de salvação. Tem muita gente procurando e pedindo muita ajuda, mas o que mais nós precisamos é de salvação para as nossas casas. E os religiosos ficavam lá se debatendo: olha, como que ele pode comer com pecadores? Diga-se de passagem, Jesus recebeu esse rótulo feio, eu acho. As pessoas diziam que ele era beberrão e glutão. Lembra disso? Que ele comia e bebia na casa dos outros. Por quê? Porque Jesus estava a todo tempo à procura de pessoas. E onde nós conhecemos as pessoas, senão numa mesa em relacionamentos. Então veja que Jesus também estava procurando quem? Zaqueu. Estava na agenda de Deus passar por Jericó, resgatar aquele homem à beira do caminho, mas resgatar também esse homem que tinha muita grana, mas também tinha um vazio no seu coração. E aí Jesus fala para ele o seguinte: desce depressa. O que Zaqueu fez? Ficou na árvore. A resposta dele a Jesus mostra que ele confia nessa voz. Eu acho interessante isso, porque às vezes nós falamos que nós somos dele, mas nós não ouvimos a voz dele, e quando ouvimos a voz dele, nós não somos guiados pela voz dele. Diz o texto aí no versículo 8, que ele se levantou e disse ao Senhor Jesus, eu falo: ó, Senhor Jesus, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu aqui passa por uma transformação de vida no exato momento que ele tem contato com Jesus. E se nós queremos famílias abençoadas, famílias transformadas pelo poder de Deus, precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Só Jesus vai trazer paz ao nosso coração, só Jesus vai nos ensinar o que de fato é o amor, só Jesus vai dar solução para as nossas vidas e para a nossa convivência familiar. Eu acho que a mulher de Zaqueu estava lá em casa, falando assim: glória a Deus, aceita Jesus aí, conversa com Jesus, muda de vida, Zaqueu, volta para casa um homem transformado. Volta para cá, mas um novo homem. Se você quiser ficar com o dinheiro, não tem problema nenhum, mas deixa de ser arrogante, deixa de ser prepotente, deixa de se sentir a pessoa mais importante do mundo, Zaqueu. Volta transformado. E eu coloquei aqui nas minhas anotações as transformações dos valores. Antes de ter contato com Jesus, Zaqueu ele era extremamente materialista. Só pensava em dinheiro. Tanto é que Lucas, o evangelista, vai dizer que ele é o quê? Rico. Tem grana. É aquela pessoa que só pensava em guardar. Conhece gente assim? Guardar, 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 guardar. Quando ele encontra com Jesus, o que ele faz? Devolver, 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 abençoar. Veja a transformação dos valores. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós deixamos de servir as riquezas e deixamos de servir os senhores da nossa cultura. Quem passa agora a governar o nosso coração, simplesmente, é o Senhor Jesus. Olha a expressão aí no texto. Ele fica de pé, e de pé ele fala para o Senhor Jesus: olha, eu resolvo dar aos pobres tudo aquilo que eu tenho, eu vou repartir. Agora a voz que está comandando a vida de Zaqueu é a voz de Jesus. E as riquezas? Fica para trás. E os outros valores? E hoje pela manhã eu conversava com uma irmã, a gente falava de transformação de vida.
Porque hoje está na moda ser evangélico. Está na moda? Está na moda. Só você falar que é evangélico. Você cita um jargão, você fala que é de Deus. Você fala que ama a sua família, mas às vezes você não ama. Você fala de um rótulo. Fala assim, não, conheço o pastor Gerson. Você quer conhecer o pastor Gerson? Gente boa, é o pastor aqui. Vou lá na Nova Canaã. Mas não tem transformação de atitude. Tem muita gente que sabe até cantar as nossas canções, mas não sabe viver uma vida nova de atitude. O que é conversão, irmãos e irmãs, senão uma transformação de vida? O que é conversão, senão uma mudança radical, existencial, completa? Até ele ter o encontro com Jesus, você acha que ele lembrava dos pobres? Sim ou não? O que você acha? E quando ele tem o encontro com Jesus? Ele fala o seguinte, ó, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E aqui ele foi muito generoso, metade. Eu vou devolver para os pobres. E a outra parte, eu vou restituir. E aí, fazendo a lição de casa, eu fui lá para Êxodo. E lá em Êxodo nós temos a expressão de que uma pessoa, quando precisava devolver alguma coisa a alguém, precisava fazer uma restituição, tinha que devolver 2 vezes. 2 vezes. O que a lei falava? Por exemplo, alguém chegou aqui e roubou meu celular. Tem que dar 2. Um igual e um iPhone top. 2. O sujeito roubou seu carro. A polícia vai lá e prende. Você poderia chegar diante da lei e falar para o sacerdote, falar assim, ó, quero 2 agora. 2 carros, igualzinho. Quando esse Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele fala o seguinte, metade da minha fortuna vou dar para os pobres e a outra metade eu resolvo dar 4 vezes mais. E se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, porque para mim o dinheiro não faz sentido, o status não faz sentido, a posição não faz sentido. O que faz sentido para mim, agora que eu tive um encontro com Jesus, é que eu fui transformado. E isso é aquilo que é mais importante para a minha vida. Veja que quando nós nos encontramos com Jesus, nós desfrutamos da paz, desfrutamos do amor. E é interessante que, dá uma olhadinha aí comigo no texto, no versículo 6, ele foi correndo, não foi? E Lucas é muito proposital aqui, ele foi correndo até a árvore. E como que ele desceu? Quando Jesus chama ele. Olha a expressão do texto, ele desceu como? Depressa e com alegria. Ele recebe a Jesus com alegria. Agora, Lucas não narra para nós o que Jesus conversou com ele. Não fala. Você acha que foi tranquila a conversa de Jesus com Zaqueu? Ô Zaqueu, deixa eu dar uma olhadinha no seu imposto de renda. Deixa eu dar uma olhadinha aí para ver se não tem dinheiro de caixa 2. Ô Zaqueu, você tem muita grana e você quer comprar todo mundo de Jericó, é isso? Ô Zaqueu, você está se achando a última expressão da bondade aqui nessa cidade? Você trata bem sua esposa, Zaqueu? Imagina, vamos ser sinceros, gente, como que é que Jesus confronta a gente? Tranquilo, né? Ou ele fala aquilo que nós precisamos entender. Toda a conversa de Jesus nos evangelhos, Jesus coloca a pessoa diante do espelho. Veja como você é. E aquilo que Zaqueu viu era o quê? Terrível. Ele falou, não quero mais ser essa pessoa. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de salvação. E ele desce depressa e ele recebe a Jesus com alegria. O que nós desejamos e oramos para a nossa igreja nesse mês de maio, que todas as famílias recebam a Jesus com alegria e façam isso depressa, corra. Não sei você, mas às vezes, por ser evangelista, eu converso com as pessoas e as pessoas falam o seguinte para mim, não pastor, sobre esse tema, lembra lá do livro de Atos, nós conversaremos um outro dia. Eu tenho a vida inteira ainda, eu sou jovem. Vou contar um negócio que eu estava contando para o Luciano e para o Carlos. Ontem nós precisamos ir a... Como chama essa cidade aqui do lado, Natália? Porto Feliz, Porto Feliz. Eu saí aqui pela Ipanema, saí aqui, é Cruz de Ferro ali, né? Peguei ali, sabe ali naquela curvinha, depois do Carandá, onde o pessoal fica vendendo frutas, sabe? A gente passou com o carro ali. Antes de chegar ali,
bem na curvinha, ele quando passa pelo Rio Sorocaba, um rapaz do outro lado dando sinal de luz, fazendo assim com a mão, eu falei, a coisa complicou. Quando nós estávamos passando, ainda Timóteo estava do lado ali e falou assim, ai papai, alguma coisa. Tinha um motoqueiro, e sabe quando você vê o saco em cima? Acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. A minha pergunta foi, será que aquele jovem que estava de moto não foi uma das pessoas que ficou falando a vida inteira, não, eu deixo para aceitar Jesus lá no final da vida, eu vou curtir a minha juventude, mas chegou o dia dele se entregar à morte naquele dia, a senha dele foi chamada naquele dia, e lembra daquilo que o Senhor Jesus disse para nós, louco, aonde está a sua alma? E se Deus pedir a sua alma, o que você vai falar, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos falar assim, a minha alma está com Jesus, eu já recebi Jesus com alegria, e a minha família foi transformada. Zaqueu desce depressa e fala o seguinte, não é hoje. Dá uma olhadinha comigo no texto, quando Jesus fala o seguinte para ele no versículo 9, então Jesus disse, olha que interessante, Jesus até agora não havia falado de salvação, mas quando ele demonstrou uma nova postura, o que Jesus disse? Dá uma olhadinha no versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa. E quando há salvação na nossa casa? Quando Jesus entra para morar conosco. Por isso que nós cantamos, que feliz é o lar, onde Deus pode entrar. João diz que Jesus bateu a porta de uma igreja. Eis que estou à porta aí. Quero ter relacionamento com vocês. Imagina uma igreja de portas fechadas para Jesus. Agora uma outra pergunta. Se tem igrejas com portas fechadas para Jesus, será que não tem famílias de portas fechadas para Jesus? Será que Jesus não está batendo a porta da nossa família e falando assim, ó, vocês têm um espaço aí para mim na agenda de vocês? Porque quando eu entrar na família de vocês, haverá salvação. E esse aí, Zaqueu, também será chamado filho de Abraão. E por que filho de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé, e esse homem agora vai viver pela fé. Ou seja, quando nós entramos na família de Deus, tudo na nossa vida muda. Fala amém, muda. As nossas amizades mudam? Muda. As nossas conversas mudam? Muda. Os nossos relacionamentos mudam? Muda. A nossa forma de ver o mundo muda? Muda. Tudo foi mudado, porque esse Zaqueu teve um encontro pessoal com Jesus. E a minha oração é que as nossas casas, as nossas famílias, os nossos casamentos, tudo seja transformado pelo poder de Jesus. E por isso não existe nada impossível diante do nosso Senhor. Aí você vai falar assim, pastor, mas o meu milagre, eu nunca vi Deus realizar. E eu vou dizer para você, quem sabe você não seja o primeiro. Até esse momento a gente tinha um relato de um rico, cobrador de impostos, se convertendo assim, se rendendo assim, não tínhamos. E agora temos uma pessoa que não tinha nenhum sentido na vida, e agora tem a salvação na sua casa, e também é considerado um filho de Abraão. Uma pergunta, será que a esposa ficou feliz? O que vocês acham? A mãe de Zaqueu. Teve um dia que eu dei muita alegria para minha mãe, foi o dia que eu falei assim, mãe, acabou a vida louca agora, hein? Acabou. Não saio mais para andar de moto com os meninos na madrugada. Não vou ficar mais tomando vinho com os meninos aí, não vou mais. Porque eu fui criado na igreja e o Espírito Santo falou o meu nome. Mudei. Acabou. Imagina o tal do Zaqueu mandando um zap para a mãe dele. Ó mãe, passou um camarada chamado Jesus, filho de Deus, Messias. Foi jantar comigo em casa, resolvi dar todo o meu dinheiro para os pobres, mudei mãe. Aí ele manda lá para um sobrinho dele, todo mundo tem um sobrinho, tem uns que são bons, outros, mas todo mundo tem um cunhado, um sobrinho, ele mandando mensagem para todo mundo, falou, eu tive uma transformação,
A minha casa é outra. A minha casa não tinha alegria e agora a minha casa tem a alegria do Senhor Jesus. A minha oração é essa, que você e eu tenhamos na nossa casa Jesus como centro de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar, se houver amor. Eu tenho mais 3 páginas ainda, mas eu não quero cansá-los, tá bom? Porque nós já passamos do horário bastante hoje.